essa transmissão ao vivo através do nosso Facebook Rádio Cidade para conversar aqui com dois irmãos, né, que tem aí... a gente sempre fala por aqui na Rádio Cidade, né, que um dos grandes desafios do agro é a sucessão familiar, né? A gente percebe os filhos dos agricultores, né, migrando para outras atividades e muitas vezes a propriedade sendo deixada aí, né, de segundo plano. E aí a gente vê a diminuição da bacia leiteira, a gente vê a diminuição aí da produtividade muitas vezes, e muitos agricultores aí, depois que envelhecem, acabam não conseguindo manter a propriedade em funcionamento, e isso causa sim impacto na agricultura, né? Mas aí quando a gente vê dois jovens aqui que estão aqui nos estúdios com a gente aqui, né? E que tem um know-how bem importante aí nessa questão do agro, dispostos aí a se colocar à disposição para contribuir para que a gente cresça cada vez mais, a gente fica muito feliz e continua acreditando no potencial, né, e no desafio que é a agricultura. A gente está aqui nos estúdios da Rádio Cidade com a Lisiane e o Lucas Rohr, e eles vão conversar conosco sobre um pouco a sua história, né? Vão contar um pouquinho a história deles, quem são eles, o que, que eles fazem, né? E também qual é essa relação apaixonada deles aí com o agro aqui na nossa região. Eles que são lá de Alfredo Brenner, né? E hoje estão aí contribuindo na consultoria, né? E também como produtores rurais. Então, sejam bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Cidade. Não sei quem começa, vamos começar pelas damas, eu acho, né? Bem-vinda, Lisiane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Bom dia a todos, bom dia. É um prazer estar aqui, agradecer o convite da Rádio Cidade. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou o Lucas, como foi apresentado. Prazer estar aqui conversando, falando um pouco sobre agricultura nesse ano que está sendo um desafio para todos os gaúchos, principalmente. E vamos trocar uma ideia sobre agricultura, sobre os assuntos pertinentes aí da atualidade. Tá certo, tá certo. Lucas, conta um pouquinho a história de vocês, da onde vocês vêm. Eu já disse, né, de Alfredo Brenner, né? Mas assim, como que, quem é o pai de vocês? Como é que vocês, desde pequenos, já se envolvem lá na propriedade? Como é que se dá essa relação aí com a agricultura? Perfeito, Cristiano. Então, nós somos de Alfredo Brenner, como você comentou, somos filhos do Nelson e da Luísa Rohr. Travessão do Monte Castelo, para quem conhece o interior. Fomos criados lá, desde então, até pouco tempo atrás eu morava lá. Minha irmã já há mais tempo saiu, né? Estudou, nós ambos estudamos aqui no Instituto Federal, fizemos técnico pecuária, então desde pequeno fomos incentivados a estudar, né? Pelos pais e ensinaram nós a trabalhar, né? Que é o mais importante. Então, a partir dali eu fiz o técnico, minha irmã fez o técnico, eu fui pro Mato Grosso, fiz estágio lá na parte de algodão, voltei. Aí depois fiz agronomia em Sertão, né, no Instituto Federal também. Após fiz estágio para conclusão do curso de semestre Butiá, fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, voltei aqui para o Brasil, né? Trabalhei um pouco em casa junto com o pai. Aí trabalhei de novo na Sementes Butiá e fez 4 anos, né? Que daí nós comecei a empresa. E aí logo depois a minha irmã se juntou a mim nessa atividade. Uhum. Enquanto o Lucas dava todo esse rolê aí, a Lisiane fazia o quê? Então, como o Lucas comentou, eu também fiz o técnico em agropecuária aqui no Instituto Federal. Fiz o estágio na cooperativa aqui perto de casa, lá na unidade Santo Antônio do Bom Retiro, né? E depois trabalhei 2 anos lá na unidade e fiz o tecnólogo em produção de grãos, curso superior aqui do Instituto Federal, que hoje não é mais ofertado, mas foi um curso muito, muito bom, principalmente para a nossa área de atuação, que é a produção de grãos, grandes culturas, né? Para a conclusão do curso de produção de grãos, então eu fiz o estágio na Biotrigo Genética lá em Passo Fundo, onde trabalhei por mais aproximadamente 5 anos lá. Então, no final de 2021, me desliguei lá da Biotrigo e voltei para Ibirubá para trabalhar então junto com o Lucas, né? Que legal, que legal. Aí ficou tudo certo daí, né? Daí tudo em família, né? Todo mundo se ajudando. Mas, Lucas, conta pra mim, assim, tu também é professor, isso? Isso. Uhum. Então, como nós começamos, né? Eu comecei depois minha irmã agora junto, e tem o Fernando também, o marido da minha irmã, que ajuda nós na empresa. Nós temos área de atuação em todo o estado, né? Na parte de pesquisa, na parte de cultivares de soja. E a questão de
Deus me tornar professor foi um convite, né? Por isso que eu digo, é sempre importante onde é que você trabalhar de forma correta, né? Mesmo que todas as condições, né? Sempre trabalhar de forma certa. E eu tinha um colega de trabalho no tempo de Siemens Butiá, que trabalhava no parte administrativo. Nós sempre conversávamos muito sobre negócios. E ele se tornou professor lá na Actus. E ele me convidou para dar uma palestra, falar para os alunos da agronomia, a minha experiência, o que eu fazia, toda essa parte. Eu tenho ido para os Estados Unidos, que muitos perguntam, né? E tem essa curiosidade. Fui lá fazer a palestra e daí a coordenadora gostou da história, gostou do meu trabalho e convidou para dar aula. Então agora é o segundo semestre que eu estou dando aula para agronomia lá na Actus em Passo Fundo. Então é uma vez por semana, uma noite por semana, né? Então eu consigo conciliar com toda a parte da assessoria, a parte da pesquisa. E aí uma noite por semana eu dou aula lá para a turma da agronomia do quinto semestre, na Actus. Antiga e média, né? Para o pessoal que tem muitos alunos aqui do Birubá também que vão para outros cursos. A parte de agronomia ainda é recente. É a quinta turma, então é o terceiro ano que estão ofertando, mas parte de medicina, odontologia, fisioterapia, estética, parte da saúde é muito forte. Parte de veterinário também já está com turmas formadas há algum tempo e a agronomia está iniciando agora. Eles até modernizaram, fizeram um campus do agronegócio, que é em Passo Fundo, na saída para Amaral, então bem tecnificado, uma outra visão, né, de faculdade, de ingressar os alunos no mercado de trabalho, uma forma já mais colaborativa entre empresas e universidade. Entendi. Lucas e Liz, também deixa eu entender um pouquinho o olhar de vocês, né? Antes na introdução aqui da entrevista com vocês, eu falava dessa dificuldade que o setor da agricultura, da produção primária, tem enfrentado com a sucessão familiar, né? Eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque você tem aí uma população no interior que já está envelhecendo, né? Cada vez mais, e você não está conseguindo convencer vocês. Eu acho que são meio que quase fora da curva, né? No ponto de vista da realidade mais geral. A maioria dos filhos dos agricultores optam por estudar outros tipos de curso, direito, pedagogia, não sei o que e tal, e buscar o mundo, e tá tudo bem. Eu acho que é isso mesmo, né? É o desejo de todo mundo, né? Mas com isso acontece que a propriedade vai cada vez, né, ficando mais difícil. Daí aquela lida que é meio dura demais, por exemplo, tirar leite de forma manual, né, ou até mesmo com a própria ordenhadeira, não é a mesma coisa que um robô, por exemplo. Hoje a gente vê propriedade aí que o robô faz tudo, né? Não precisa nem levar a vaca vai sozinha, né? O que vocês acham, assim, que vocês, como jovens e agricultores, podem contribuir para mostrar para esses outros jovens, né, que é possível, né, construir um horizonte positivo profissionalmente dentro do setor, dentro da agricultura e na propriedade? Mesmo que vocês não morem no interior, vocês têm a conexão muito forte ainda com a propriedade de vocês, né? Sim, acredito certo. eu. Sim. Assim, a questão de sucessão é um tema muito comentado e muito discutido. Tem duas visões, né? Porque tem muitos... Eu vejo que nós fomos sempre incentivados a trabalhar, a estudar, então... E nossos pais sempre aceitaram, né? Na parte da agricultura, então... O que nós falava de aderir tecnologia, a questão de sementes, sugestões. Né? Então, eu vejo que muitos... Eu converso com bastante alunos e redes sociais hoje em dia facilita muito, que eles não têm essa abertura. Então, aí acaba dificultando. Às vezes não é nem... muitas vezes é por falta de interesse dos jovens, muitas vezes é por não ter essa abertura por parte dos pais. Então, o jovem está lá querendo mudar, querendo trazer a ideia dele e os pais acabam não aceitando. Então, isso acaba... Muitos jovens acabam se desestimulando, né? Ao contrário de nós, que fomos incentivados a estudar e a trabalhar. Então, hoje nós temos uma das nossas áreas experimentais na nossa propriedade, lá em Alfredo Brenner. Então, o nosso pai está sempre junto ajudando, nossa mãe também. Então, isso acaba ajudando. A questão que você comentou bastante da parte de leite, de pecuária de leite, esse é um desafio muito maior, né? Que eu vejo. Então, acaba demandando um compromisso, né? Que muitos não querem. Nossos pais trabalhavam com parte de leite até 2 anos atrás, e acabaram parando, né? Então, que nem nós conversamos, eu não ia continuar, nem minha irmã lá, acabamos parando, mas continuamos com a parte da agricultura. Hoje, como você comentou, tem muita tecnologia. Só que essa tecnologia muitas vezes demanda um investimento, e esse investimento não vai se retornar em 1, 2, 3 anos. Tem que ser feito um planejamento de longo prazo. Então, tem primos meus ali, até semana passada estava lá investindo em questão de freestyle, de compost, para facilitar isso.
Então, hoje temos tecnologia, só que é um negócio que tem que ser pensado a longo prazo. Não é que nem fazer uma cultura de soja, uma safra, que tu vai lá e investe em 6 meses, praticamente tu tem o resultado. O leite, fazer, né, um investimento, ele demanda muito mais tempo para voltar a esse resultado. E aí que tem muita questão também, questão de preço, tudo isso influencia e muitas vezes acaba desincentivando o produtor, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para a Lise aqui, depois a gente vai entrar aí mais para dentro do trabalho que vocês desenvolvem como consultores, né? Perfeito. Lise, me conta aí, o agronegócio, a agricultura, né? É ainda um espaço, um meio assim muito, não sei se a palavra certa é machista, né? Mas que tem uma certa dificuldade de entender o papel da mulher e a mulher como alguém que tem a autoridade junto ao meio para dizer como fazer ou, né, sugerir, né? Tem um pouco de dificuldade, talvez por o pessoal ser mais antigo e tal, tem aquela outra cultura. Tu enfrenta alguma dificuldade como mulher, assim, e como uma pessoa preparada para dar consultoria no mercado, assim, ou tu acha que hoje a mulher se empoderou no agro a ponto de que todo mundo tem que olhar no mesmo nível como olhava para os homens? Com certeza, ainda a agricultura, ela é predominantemente masculina, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, com qualificação e como em qualquer outra área, tipo, trabalhando bem e desempenhando, tendo as qualificações necessárias, não é um empecilho a mulher trabalhar no agro. Tanto que vem cada vez mais vem tendo tecnologias e no próprio serviço mais operacional, hoje em dia também já é muito mais fácil para a mulher estar conduzindo as atividades também, né? Então, eu particularmente não enfrentei nenhum problema nesse sentido e acredito que está mudando essa cultura, né? Antigamente, Que bom, né? sim, era muito mais problemático, né? Mas hoje em dia o pessoal já tá vendo a importância do papel da mulher tanto na parte operacional também como na parte de gestão, de organização, direcionamentos, né? Certo. Conta pra gente, então, esse trabalho de vocês na consultoria, assim, vocês têm uma empresa, é isso? Isso. Nós quando saí da Sementes Butiá, devido à questão de plano de carreira, né? Eu pensava, eu tinha meus objetivos lá, não ia coincidir, né? Conciliar. Então eu saí, aí nós até por um tempo trabalhamos ali, eu trabalhei junto com o pai e com a mãe na propriedade, fomos, né? Entramos num projeto, numa cooperativa, questão de hortaliça, infelizmente não deu certo. E devido eles prometeram que iam comercializar toda a produção e não o fizeram. E aí acabamos parando. Hoje nós temos ainda uma estufa de morangos, então que o pai e a mãe cuida lá e cultiva. A gente auxilia ali um pouco também. E aí eu comecei com assessoria em alguns produtores aqui de Birubá. Aí depois comecei com produtores em Passo Fundo, Quevedos. Hoje nós temos também em Cruz Alta, entre Birubá e Cruz Alta, temos essa parte de assessoria. Aí nessa parte de assessoria nós trabalhamos com todo o planejamento da lavoura, né? Desde o plantio até a colheita, escolha de cultivares. E aí na parte de escolha de cultivares, definição, essa última safra nós tínhamos em 11 locais no estado, ensaios de cultivares para melhor posicionamento. Então até agora foi ontem, né? A Lisiane mandou já para a gráfica, nós vamos fazer um livro para divulgar esses resultados. Então tem 11 ambientes diferentes com toda a questão mapeamos toda a questão de fertilidade de solo, a questão de chuva e as cultivares para ver qual que se posiciona melhor em cada ambiente. E isso nós utilizamos também na nossa assessoria para posicionar as cultivares para os produtores. Certo. E hoje quantos produtores vocês atendem? Na verdade nós tínhamos mais, hoje devido à questão de demanda, trabalha eu, minha irmã e o Fernando. Nós temos produtores aqui em Birubá, temos um e temos em Cruz Alta e até então nós tínhamos um que era Passo Fundo de Quevedos. Aí como nós estamos direcionando nossa energia, nosso foco na parte de pesquisa, nós optamos por não estar mais com Passo Fundo e Quevedos, que acaba um deslocamento maior, principalmente Quevedos, estamos só com Ibirubá e Cruz Alta. E aí, para a próxima safra, já estamos, na verdade, agora já estamos organizando a questão dos ensaios, né, que vai ser uma rede maior ainda, então vai ser a maior, dá para dizer, a empresa que vai ter a maior rede de ensaios de cultivar do estado e também, quem sabe, fora do estado. Então, o foco de vocês é a pesquisa para encontrar ali a situação que
que o cultivar ele necessita para poder dar orientação para o produtor. Isso. Daí, além da parte de que nós temos assessoria em todo o ano agrícola, nós tem alguns produtores que é só a questão de posicionamento de cultivares. Que Tem a fazenda, ele quer saber a qual cultivar nesse cenário, a gente vai lá e recomenda conforme as informações. A gente percebeu, Lucas, e aí vocês podem ajudar a gente a refletir, a gente percebeu nessa última agora levada agora para a chamada safrinha do inverno aí, né, pós-soja, né, que o pessoal não está optando muito pelo trigo, né, o pessoal está dando uma migrada aí para outras culturas, né, principalmente a canola, né, que tem tomado conta aí das lavouras da nossa região. Tu acha que isso é uma tendência por conta de preço, por conta de custo de produção, ou é um experimento ali para ver o que dá e tal por causa do cenário turbulento? A questão de trigo no estado, esse ano, se nós pensar, ano passado foi uma das piores safras, né? Nós vimos de duas a três safras boas, e essa safra última foi como previsto, né? Nós tivemos muito problema de chuva na colheita, então acabou prejudicando muito a qualidade e a quantidade de grãos produzidos. Pensando em semente, ano passado, a última safra, no caso, que foi semeada no ano passado, em torno de 1.500.000 hectares. Esse ano a semente estaria disponível para 1.100.000 hectares, semente certificada de empresas que produzem semente. Então, vendo desse ponto, já não teria como o produtor, né, não teria como ter uma área tão grande quanto no passado. E aí vem outras questões também de custo, se bem que o custo esse ano está mais baixo do que no passado, se nós pensar, devido à questão de fertilizantes, quem já comprou agora voltou a subir por causa do dólar, mas quem comprou mais no cedo conseguiu fertilizante mais baixo. Então é bem cíclico. Tem aquele produtor que sempre vai plantar, tem aquele produtor que utiliza o inverno como oportunidade muitas vezes de gerar caixa, faz o financiamento, então tu vai ter esse dinheiro para dar uma circulada. E a questão da canola é uma cultura que num sistema de produção ela é muito importante, porque nós conseguimos manejar muitas plantas daninhas que nós não conseguimos manejar no trigo. Então, por exemplo, você vem, o Marco, você plantou canola esse ano que vem, o teu custo de implantação do trigo tende a ser de 2 até 4 sacas, né? Pensando em sacas menor, porque tu não vai precisar trabalhar com tantos herbicidas para controle das que tu vai ter que controlar na canola no ano anterior. E essa rotação em si é importante devido também à questão de doenças, toda essa parte. Então, eu acredito que o produtor que consiga conciliar, né, fazer essa rotação canola-trigo seria tipo um cenário perfeito para o inverno, né? Nós temos risco nas duas culturas, né? Ano passado nós tínhamos canola lá em casa, tínhamos trigo, a canola foi a que melhor, né, performou, deu um retorno econômico, o trigo ainda conseguimos, né, posicionamos uma cultivar que era mais resistente, um plantio mais tarde, né, conseguimos colher no momento antes da chuva, toda essa questão. Então acabou, né? Não deu 52 por hectare, não foi uma produtividade tão alta, mas ainda conseguimos, né? Teve cultivares nossos lá também. Nós tínhamos um experimento que produziu 25, 27, 28. Então tudo depende do posicionamento e da questão climática principalmente, né? Então eu vejo que nem agora teve muitos produtores que plantaram, né? Quinta, sexta ali, e aí aqui não foi tanta chuva, foi bastante, mas pega a região de Cruz Alta, passou de 250 milímetros. Então tinha muita área sem semeada. E não foi uma chuva tão pesada, mas como o solo está saturado, devido a toda essa chuva que nós tivemos nos últimos meses, acabou dando escorrimento superficial. Isso que é o principal problema, né? Que vai ser refletido aqui 1 ou 2 safras na agricultura por questão de perda de fertilidade no nosso solo. Certo. E, Lisiane, me diz uma coisa, o que a gente pode dizer aqui da região, assim? Porque a gente conversa com produtores, né? Aí tu conversa com alguém que é lá de uma parte de 15 de novembro, né? Num chorotel que não conseguiu colher aquilo que esperava e tal. Daí no mesmo município, só que do outro lado do município, um outro produtor faceiro lá que conseguiu colher uma quantidade boa. E vocês estão fazendo esses experimentos de posicionamento e tudo mais, né? Como que isso contribui para que o produtor tenha, eu fiz tudo certinho ali, eu segui aquela cartilhazinha ali, né? Eu vou ter a garantia lá, se o tempo me ajudar, se não tiver, né? Porque hoje a gente tem, para resolver o problema da chuva, a gente tem a solução da irrigação, né? Para resolver o problema de chuva de excesso, eu não sei se tem algum tipo de tecnologia que resolva, né? Mas para falta de chuva, a gente ainda tem a irrigação como alternativa, né?
Mas eu queria te dizer assim, a nossa região ela é muito diferente, o solo da nossa região, e tem essa é uma questão, digamos assim, histórica, ou é mesmo aquela coisa, é que deu sorte esse ano, choveu mais aqui, ou choveu menos acolá, aqui teve mais seca, aqui não choveu e tal. Tem a ver com o clima somente, essa diferença na produção. Acredito, o clima tem um papel fundamental na variação. As chuvas, a gente vem vendo nos últimos anos que elas são muito localizadas, então não é uniforme dentro do estado. A gente pega na última safra, na nossa área experimental, que é uns 2 quilômetros da casa dos nossos pais, lá em Alfredo Breno, já dá uma variação no volume de chuvas, né? Então, é sim um fator bem determinante, né? A questão da condição climática, mas também o posicionamento das cultivares. No caso do trigo, às vezes uma cultivar que é mais precoce, foi semeada muito cedo, a mesma chuva que atingiu aquela cultivar ali, se fosse ela ter plantado mais tarde, não teria atingido. Isso pode ter acontecido de um posicionamento correto em outro local, né? A mesma cultivar, só semeada em épocas diferentes, tem um resultado bem diferente, né? E para cultivares de soja da mesma forma. Às vezes a época de semeadura, um posicionamento, também a questão do manejo do solo, né? Não tanto a variação no tipo de solo, mas também como esse solo vem sendo manejado ao longo dos anos. A questão de rotação de culturas, que nem o Lucas comentou, tudo isso vai trabalhando o solo e melhorando a estrutura dele, né? E ao longo dos anos, isso vai refletir um período de estiagem um pouco maior, um solo com uma estrutura melhor, consegue reter mais água, não vai ter tantos prejuízos, né? Lucas, a produção agrícola, ela funciona aquela tese de dizer que existe um livro de receita ali, onde que se tu seguir tudo aquele espaço ali, como uma receita, né? Tem receitas aí que são centenárias, algumas até mais antigas ainda, né? Que vão passando de geração em geração, e aí a gente percebe que mantém-se ali minimamente, né, o mesmo sabor, a mesma textura e tudo mais. Quando se trata de semente, a gente já não está mais na época da semente crioula, aquela que foi passada de geração a geração, né? Hoje a semente ela é toda, né? Hoje o produtor ele é todo dependente das empresas que produzem sementes, né? Com modificação genética, com tantas outras situações. Tu acha que essa... Desculpe, ainda estou gripado. Tu acha que essa mudança aí na forma como a gente faz o dia a dia da agricultura inviabiliza que a gente tenha um método assim certeiro para dizer, não, aqui vai frutificar desse jeito? Perfeito. A questão que você comentou antes de irrigação, toda essa parte é interessante e é um fator que vem para trazer, eu digo, estabilidade para o produtor. Mas não é um fator determinante, porque se nós olharmos os concursos de produtividade, tanto o SESB, Liga e 2X que eles têm, muitas áreas de sequeiro produzem mais que áreas de irrigada. Então até tem, agora hoje está acontecendo um evento lá em Brasília, da Raiz de Solução, que é um pesquisador muito renomado, Leandro Barcelos, ele fala, se a água fosse problema, quem tinha pivô colhia sempre 150 por hectare de soja. Então a água não é o único problema. Nós temos muito a melhorar em questão de estrutura de solo, bem como a Liz comentou, e questão de fertilidade. Estava ontem conversando com o pessoal da Agro Precision ali em Cruz Alta, eles trabalham com agricultura precisão. Muitos dos nossos solos, os solos que eles avaliam, então o estado tem em torno, um número redondo aí, 7 milhões de hectares de soja. Muitos nós não temos 10%, 20% que nós temos pH acima de 6, 6,5, que seria o ideal, né? E que, voltando à pergunta, a questão de parte de receita de bolo, nós seguimos um método. Primeiro que nós não temos mais semente crioula, então isso foi um avanço, né? Muitos falam, se eu tenho que gastar com semente, mas senão nós íamos estar produzindo nossos 40, 50 sacos por hectare. Então o avanço genético, junto com as biotecnologias, eles trazem a cada ano em torno de um saco em potencial genético. Então se nós pegarmos uma cultivar na média, hoje, ela tem 10 sacas a mais de potencial do que uma de 2014. Né? Então, e mais a questão de solo, que o produtor vem melhorando, dá em torno de mais um saco. Então, potencial genético, nós temos aliado à questão de manejo, 2 sacos a mais por ano. Claro, nós tivemos essa safra aqui podemos dizer, Ibirubá foi uma produção muito boa. As últimas duas foi devido à seca, nós tivemos estiagem, mas se nós fizermos uma média, a
fazer uma linha, uma correlação, a média vem aumentando ano a ano. Então, isso é devido à questão de manejo do produtor, questão de solo, como a Alice comentou, rotação de cultura e, principalmente, material genético na semente. Então, nós temos a média dos nossos ensaios, teve ensaio que produziu 48, teve ensaio que produziu 88 em média. Teve cultivar que fechou a média em 11 ensaios em 85 sacos por hectare, tem cultivar que fechou em 45. Então, esse é a diferença de uma cultivar. Então, tem cultivar que é melhor para o ambiente. Aqui nós temos uma integração lavoura-pecuária, ambiente de pastagem. Tem cultivares que vai melhor na abertura de plantio, no fechamento. Então, tudo isso, as empresas, o produtor é dependente hoje, sim, ele é dependente de empresas que detêm essas biotecnologias. E se não fosse isso, nós estaríamos, né, com as mesmas cultivares, porque a empresa precisa desses royalties, que é pago, para desenvolver novas. Então, são investidos tanto em semente quanto em fungicida e herbicida bilhões, né, de dólares. As multinacionais investem ano a ano para desenvolver novas biotecnologias. E com isso, o produtor muitas vezes tem mais segurança, né, tem mais praticidade. Então, desde a utilização de soja resistente a glifosato, agora nós temos soja resistente a dicamba, 2,4-D, glufosinato, temos soja resistente, no caso, a lagartas. Então, tudo isso foi introduzido na soja, que gera uma maior segurança e praticidade no manejo do produtor. Claro, isso tudo tem um custo. A empresa, para desenvolver isso, ela tem um custo. E o produtor, através da semente, quando ele compra de forma legalizada de uma empresa, de uma sementeira, ele acaba contribuindo com essa evolução cada vez mais da agricultura. Lucas, mas eu sempre trago essa problematização assim, porque a gente tem uma... Eu não sei quantos hectares tem lá na família de vocês lá. Em torno de 50 hectares. 50 hectares. Vocês são pequenos agricultores, sim, né? Então, o que a gente sempre traz aqui como elemento assim, para reflexão é até aonde, né? Porque o que acontece? Se eu tenho uma Ferrari, ela vai ter um custo para mim, né? Uhum. Que é diferente de eu ter um Fusca, né? De eu ter um outro veículo, um carro popular, alguma coisa, né? Então, isso hoje está muito vinculado ao consumo, né? Muito vinculado ao modelo agrícola que a gente tem no país, né? Que é todo ele importado, né? Digamos assim. Hoje a gente não produz, vamos falar a verdade, né? O Brasil não produz tecnologia, ele é todo dependente da tecnologia estrangeira, né? Hoje, a biotecnologia que tu fala é das grandes multinacionais que hoje, né? A nossa produção, por exemplo, a Embrapa, né? A própria Fecotrigo aqui, as entidades que teriam know-how, né? E que bom quando eu vejo jovens como vocês fazendo pesquisa também, desenvolvendo também, né? Mas eu me pergunto sempre se até onde o agricultor vai conseguir bancar esse investimento, né? Porque o nosso orçamento, né? Quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. A vida assim, pelo menos no meio urbano, é assim que funciona, né? Eu preciso trabalhar tanto para eu conseguir pagar aquilo que eu consumi nesse período, né? E na agricultura a gente vê hoje um agricultor cada vez mais endividado, né? Sonhando com uma produtividade alta, que se tem uma intempérie, se tem qualquer tipo de alteração, vai ter que fazer ele tensionar o governo para negociar o juro, para esticar o parcelamento da dívida, né? E aí é uma opinião pessoal minha, né? Particularmente acho que este modelo ele tem data para terminar, porque a gente não vai conseguir chegar. Hoje a gente está numa loucura de produzir. Tu sabe, ali 2005, quando nós tivemos o boom das commodities, né? A economia deu um giro de 180 graus, né? O nosso país aqui, que era até então não era visto como alguém que poderia desenvolver, virou referência no mundo em produção de alimentos, e hoje nós ainda estamos colhendo este fruto, né? Mas aí eu quero perguntar para vocês que são do setor, eu não sou do setor, né? Isso vai até onde? Né? Até onde a gente consegue avançar e transmitir essa tecnologia para o agricultor a ponto dele conseguir ter lucratividade com isso? Perfeito. Aí nós temos duas questões. O Brasil é o maior produtor de soja, né? Uns vão falar, mas eu não como soja. O soja está em tudo hoje em dia. Tá em tudo. Você come carne, come óleo de soja, tudo. Então, o Brasil é o maior produtor de soja. O Brasil é responsável por, dá para dizer, 25% da produção de alimentos do mundo. 20 a 25%. A agricultura, na parte de economia no Brasil, ela é responsável por
só a agricultura, o agronegócio, quase 30% do PIB. Então, é um setor que faz diferença, né? Tanto é que a gente viu ultimamente na pandemia ali toda a questão que a agricultura não parou e continuou movimentando o país. A questão de até quando vai isso, eu acredito que cada vez o Brasil vai ter que produzir mais, né? Porque se nós pensar, a população tende a aumentar, né? Isso é, segundo dados, né, modelos matemáticos, a população vai aumentar, a produção de alimento vai ter que aumentar. E quem que tem capacidade de fazer isso é o Brasil, né? E não precisa, muitos ambientalistas vão falar, mas vai destruir a Amazônia. Não, o Brasil não precisa abrir novas áreas, é só nós melhorar em questão de tecnologia. Só que para melhorar em tecnologia vai ter que ser por empresas. Você comentou que praticamente tudo vem de fora, de multinacionais. Sim, mas muitas tecnologias e biotecnologias são desenvolvidas para o Brasil. Tá? Por exemplo, a questão de resistência para lagarta. Aqui no Rio Grande do Sul não é tanto problema. Se nós ir para Paraná, São Paulo, Goiás, essa biotecnologia que confere resistência à lagarta, que foi desenvolvida para o Brasil, é uma multinacional, sim, é Bayer, era a antiga Monsanto, Bayer, agora tem a Corteva. Eles desenvolveram essa biotecnologia de resistência à lagarta para o Brasil, que aqui no Brasil é problema, né? Então, isso diminui o uso de inseticida e aumenta a produtividade, né? Ganha isso. Então, a tendência é que cada vez o Brasil, não é uma questão assim, tipo, que eu acho, é uma questão que vai ser necessária o Brasil produzir cada vez mais. Porque a Europa não tem mais área para aumentar, Estados Unidos também não, né? Então, o Brasil faz 5 ou 6 safras que já é o maior produtor de soja. Então, a tendência é chegar a 150 milhões de toneladas. Então, passou os Estados Unidos longe, né? Nós tínhamos a Argentina até no passado, questão de governo, estava bem, assim, decadente. Agora voltou, né? Voltou a ter incentivo. Então, vai voltar a produzir, a terceira maior produtor de soja. Mas, pensando em longo prazo, quem tem capacidade, quem tem potencial é o Brasil. Na parte do claro, o melhor cenário seria nós exportar essa matéria-prima processada. Nós exportamos muito matéria-prima, então isso acaba fazendo com que a agricultura seja tão importante. Ela vai continuar, só que os outros setores teriam que ser mais ainda, né? Porque nós estamos falando de um produto primário, né? Os Estados Unidos, a parte da agricultura tem praticamente a mesma proporção que o Brasil em receita, digamos. Só que os outros setores são muito mais evoluídos, muito mais desenvolvidos. Então essa é a questão. A questão do o produtor ficar dependente e produtor questão de endividar, nós temos a questão de gestão, né, de investimento, por isso cada vez vai ficar mais técnico. Ele precisa de um acompanhamento, porque posicionamento de cultivares, herbicidas, cada vez mais nós temos novos herbicidas, novos fungicidas. Essa última safra foi um exemplo, a questão de ferrugem, né, a doença que acomete a soja. Nós tivemos produtores que não fizeram manejo, que foi recomendado e perderam 10, 15, 20 sacos por hectare. E aí foi teu lucro. Por quê? Por causa de muitas vezes não ter essa orientação, ou não buscar, ou não acreditar que ia ter essa doença. É uma dificuldade, assim, eu até dialogando com a tua fala no sentido de que problema de assistência técnica e de conhecimento não é, né, Lucas? Porque tu vê, tem cooperativa, tu tem a Mater, tu tem as empresas aí que dão consultoria, que ajudam, né, que literalmente pegam pela mão o agricultor, né, em cada etapa ali do desenvolvimento da cultivar. E mesmo assim, às vezes, é a cabeça dura do passado, né? Aquela coisa, mas o que é isso aqui? Eu te perguntei aquele negócio, o que essa menina quer me ensinar, né? Eu sei, assim e tal. Então, tem um pouco essa dificuldade também dessas transformações, né, serem vistas de uma forma. E daí, muitas vezes, o agricultor se leva pela emoção e não pela razão, né? E aí, sim, concordo contigo plenamente, né? Mas a gente não pode fugir do fato também de que o nosso agricultor ele está sim endividado, né? E a gente precisa sair, porque senão ele vai trabalhar e pode até aumentar a produtividade, aumentar a produção, ter tecnologia, ter tudo, mas ele vai continuar trabalhando só para pagar dívida. Tu não vai ver ele crescer financeiramente, né? Ele evoluir, ele poder melhorar a vida dele, né? Tu vai ver só ele rodando cada ano, né? Rezando para que chova ou rezando para parar de chover, para poder colher aquilo que ele espera, o que ele precisa, principalmente para pagar o banco, né? Sim, essa é uma questão. Assim, a questão do endividamento isso é fato, né? Porque as últimas 2 safras de soja foram prejudicadas, né?
Então, aqui ainda, na nossa região, aqui ainda teve prejuízo, teve a redução, mas nem comparado ao que foi no sul do estado. Sim. Então, aí nós tivemos o trigo no passado também, que teve uma quebra e muitos produtores tiveram prejuízo. Isso é uma questão que é cíclico, né? Se nós pegarmos 2004, 2005, quando teve a seca, depois 2011 que tivemos a seca, agora tivemos 2 secas. Então, vai muito do produtor. Eu vejo, assim, questão de endividamento, nós temos a questão climática que interfere diretamente, mas é questão muito de gestão. Então, hoje o produtor, além dele estar, né, tendo essa questão de novos produtos, novas biotecnologias, manejo cada vez aprimorando mais, mas muitas vezes é a questão da compra, venda de produtos, acaba influenciando, né, a tomada de decisão aonde ele vai aportar esse dinheiro, porque nós vimos de 3 safras boas, aí tivemos 2 ruins. Então, nessas 2 safras boas, teoricamente, né, ele teria que ter uma reserva para conseguir suprir, porque nós na agricultura nós não temos nenhuma garantia, não tem, como você comentou, não temos nós seguir uma receita de bolo. Nós podemos seguir uma receita, mas se o clima não ajudar, vai dar... O bolo desanda. O bolo desanda. Não vai ter o resultado que a gente deseja. Quer dizer, a avó abatuma. Não vai ter o resultado que a gente deseja. Então, se nós, mesmo fazendo tudo, nós dependemos do clima. Então, claro, hoje em dia nós temos seguro, nós temos a questão do custeio, do Proagro, que é um subsídio, uma segurança para o agricultor. Mas isso paga conta, não dá lucro, que nem bem como você comentou. Se nós não tivermos, principalmente, nós somos extremamente dependentes do clima. Nós temos alternativas, temos manejos para fazer escalonamento de cultivar, escalonamento de ciclo, época de plantio, para tentar reduzir o máximo, né, esse risco. Porque é uma coisa, o produtor tem, por exemplo, 50 hectares, vai plantar uma cultivar uma época só. Se deu a seca, naquele período, principalmente floração de grão, você foi a produção. Certo. Ou ele pode semear em 3, 4 cultivares, escala na época de plantio, que ele não vai ganhar, é que nem fala, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Fazer esse escalamento tanto cultura de verão quanto de inverno, isso aí facilita. Né? Se ele acertar com uma cultivar numa época, ele vai ter a produtividade recorde. Mas se também for, pode ser o contrário e não pagar a conta. Certo, é tudo uma questão de estudo combinado com o clima, por isso que é uma atividade muito intensa, né? O agricultor vive um dia de cada vez e sonhando que o outro dia seja melhor. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, eu acho que a gente trouxe bastante informação para a nossa audiência. A nossa transmissão aqui vai ficar disponível no nosso Facebook, depois vai para o YouTube também. Provavelmente o Jardel vai fazer uma matéria para o jornal também, para trazer todos esses elementos para os nossos leitores aí do Alto Jacuí. E eu queria agradecer vocês de verdade assim, por estarem acompanhando, né, esse processo. Eu queria só, como palavra final, entender o que significa quando vocês falam posicionamento, né, do cultivar. Das cultivar seria, assim... As empresas obtentoras, que seriam as empresas que desenvolvem a cultivar, elas vão ter uma recomendação. Por exemplo, posicionamento de uma cultivar, que eu acredito que todos que estão nos escutando ou nos assistindo ou vão ler sobre isso, é a cultivar Zeus, que é uma que está há anos no mercado, praticamente todos conhecem, uns plantam sempre, outros não querem nem saber, porque devido a essa questão de posicionamento. Posicionamento nada mais é do que a época que você vai semear e aonde você vai semear. Por exemplo, tem cultivares, essas Zeus, por exemplo, é um cultivar que tem um alto teto produtivo. O que é teto produtivo? A capacidade dela produzir. Vou produzir 60, 70, 80, 90, 100 sacos por hectare, ou até mais, ela já produziu em algumas áreas de pesquisa. Então é uma cultivar que demanda, mesmo que nem o exemplo que você falou, tem um Fusca e tem uma Ferrari. A Zeus seria uma Ferrari. Ela demanda um terreno estável, demanda um solo com qualidade, com rotação e uma época boa de plantio. Diferente de uma cultivar, por exemplo, que ela não é tão potente, mas ela é mais estável, né? Então, essa é a questão. O posicionamento é você plantar, cultivar, né, na época, que ela tem a recomendação, vamos dizer, começo de novembro, num solo que teve rotação, né, e fazer todos os manejos. Então, acertar esse posicionamento vai influenciar muito no teu resultado final. Por exemplo, nós temos cultivares, tem um estudo do pessoal de Santa Maria, cultivar de ciclo até 5.5, então os produtores que estão nos escutando, eles sabem muito bem o que é isso. 5.5 é o ciclo que é tantos dias da emergência até a colheita. Então, cultivares com esse ciclo até 5.5, se nós semearmos até 5 de novembro,
é o máximo potencial produtivo dela. A partir dessa data, é 28 quilos a menos por hectare por dia de atraso. Só que nada adianta nós querer semear dia, por exemplo, 5 de novembro e não tiver condição de solo. Então, tudo demanda um conjunto, né? Não existe receita de bolo, tudo vai ter que ser avaliado. Não dá para botar meia depois do sapato, Não né? dá. Tá certo, tá certo. Lisiane, para tua contribuição nessa reflexão também, eu queria, qual o papel de cada um dentro da empresa? Ou vocês fazem tudo meio junto? Assim, a gente trabalha, então, basicamente com assessoria e com a parte de pesquisa. Na parte de pesquisa, a gente faz as avaliações na última safra, basicamente juntos, né? Como eu, o Lucas, daí o Fernando, que também ajuda a gente. A gente ia se revezando. Às vezes um ia para uma área, como a gente tinha áreas desde Arroio Grande, lá no extremo sul do estado, né? Até muitos capões mais para parte norte ali. Então, a gente ia se dividindo, mas... digamos, todos entendem de tudo, digamos assim, né? E aí, além dessa parte, nós temos a pesquisaria, né? Tem a parte, né, essa pesquisa, nós fizemos essas avaliações, daí a Liz faz toda a questão dos relatórios, manda para as empresas, né? Desenvolvimento, então, como eu vou saber, por exemplo, nós estava falando agora, essa semana, fazendo, né, para a edição do livro, nós temos a cultivar, que nem eu comentei, a Zeus. A tendência é que ela produza mais, né? Como eu comentei, até 5 de novembro. Nós tínhamos semeado 26 de outubro e 26 de novembro. A produção foi a mesma. Mas, Lucas, mas tu falou que ela teria que produzir mais se plantado mais cedo. Sim. Só que, como nós temos os dados de chuva, de precipitação, no enchimento de grão, quando plantado em outubro, teve uma estiagem. Então, o PMS ficou em torno de 20% mais baixo. Então, se nós não tivéssemos esse dado, nós íamos dizer, não está funcionando, mas nós temos a justificativa de o porquê produziu igual. Então, daí toda essa parte das análises, né, dos relatórios, eles fazem, aí já toda a parte, né, do livro, né, que nós agora tá na gráfica, tá para impressão, acredito que em 10 dias vai estar disponível aí, até se os produtores, alguém tiver interesse mais no nosso trabalho, a gente fica à disposição. Tá certo. Agradecer mesmo a presença de vocês e a gente vai também finalizar a nossa transmissão ao vivo por aqui. A palavra final é de vocês. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão importante, né, que é a agricultura, e mostrando um pouco mais do nosso trabalho aqui no estado e na região aqui de Ibirubá. E também se colocar à disposição para qualquer informação que o pessoal quiser, a gente está à disposição. Muito obrigada. Então eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais do nosso trabalho e da agricultura em geral. Estamos à disposição, tanto nas redes sociais, o WhatsApp. Qual é o arroba de vocês? O meu é Lucas Dror. O meu é @Lisiane Dror. Então a gente está à disposição, está sempre ali no Instagram, WhatsApp, conversando com o pessoal. Agradeço a oportunidade, fico à disposição e também qualquer dúvida. Só chamar. Como diz o pessoal aí, manda um zap, né? Manda um zap, é verdade. Estamos aí. Que legal. Deixa eu perguntar aí, o papai e mamãe orgulhosos? Espero que sim. Trabalhando para isso. Tá certo. Vocês têm mais irmãos? Não, só vocês dois. Que legal, que legal. Parabéns aí para essa família linda, dedicada aí a melhorar a vida do nosso agricultor. Vamos finalizando a nossa transmissão ao